Eu me chamo Giovana e juntamente com o Vinícius nós vamos explicar um pouco sobre a ficção romântica. Bom, a ficção romântica é um subgênero da ficção de fantasia que descreve uma história de fantasia, utilizando muitos dos elementos e convenções do gênero do romance. Romance é a forma literária pertencente ao gênero narrativo e que apresenta uma história completa composta por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. É oriundo dos contos épicos e revelações, em conjunto com a distribuição de personagens ao longo da trama. Entre as características marcantes desse gênero está a proximidade com a realidade. O romance é uma narrativa longa, com personagens variados. A organização é feita em torno da trama, mas a linguagem é variável, seguindo a proposta em que é ambientado. Pode ser fictício ou mesclar a ficção com a realidade. Romance histórico. O romance histórico destaca vida e costumes em determinada época e lugar na história. Está entre os que mais utiliza a união entre ficção e realidade. Romance romântico. O romance romântico é caracterizado pelo idealismo, heroísmo, amor a alguém ou à pátria. Há constância na luta entre o bem e o mal nesta narrativa. O amor romântico é bastante explorado e, em geral, o desfecho está no final feliz, após a saga dos personagens principais. Também explora a idealização do homem-herói e cavalheiro e da mulher romântica, em geral, submissa à espera de um provedor. Romance realista. A principal característica do romance realista é a crítica social e às instituições, sejam elas políticas, religiosas ou familiares. Tem como marca o determinismo e a crueza dos personagens, sem maquiagem e sem idealismo. Romance naturalista. Ainda mais incisivo que o realista, o romance naturalista aponta os aspectos patológicos dos personagens e suas características irracionais, por vezes grotescas. É uma proposta de evolução às convenções sociais e exploram personagens comuns à natureza humana. Romance modernista. É um protesto, uma revolução, uma inquietação social. A forte crítica à sociedade e suas convenções é explorada ao extremo. Bom, agora nós temos alguns filmes que se enquadram como ficção romântica. Dentre eles, temos Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito é um romance da escritora Jane Austen, que foi publicado em 1813. O enredo de Orgulho e Preconceito gira em torno da família Bennet, composto por um marido, sua mulher e suas 5 filhas. A história se passa em uma zona rural da Inglaterra durante o início do século XIX. Elizabeth, a segunda filha, será a protagonista da história. A Culpa das Estrelas é um livro de John Grant que foi publicado em 2012. A Culpa das Estrelas trata do amor de 2 jovens adolescentes que se conhecem em um grupo de apoio para pessoas com câncer. O Morro dos Ventos Uivantes, lançado em 1847, foi o único romance da escritora Emily Brontë, considerado um clássico da literatura inglesa, recebeu fortes críticas quando foi lançado. O enredo retrata uma trágica história de amor e obsessão em que os personagens são Catherine e seu irmão adotivo Heathcliff. Então nós vemos aqui algumas obras literárias do romantismo, né? Uma delas que eram Iracema, de José de Alencar, Senhora, José de Alencar também, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães.